apresentando hoje para vocês, que vai falar basicamente, né, de um tema bem polêmico, mas ao mesmo tempo bem interessante, né? Então, o título da pesquisa é Exercício como um mimético do envelhecimento, uma nova perspectiva sobre os mecanismos por trás do exercício como remédio, né, como medicina preventiva contra doenças crônicas relacionadas à idade. Então, basicamente, né, a gente vai estar fazendo uma relação aí de doenças crônicas relacionadas à idade, envelhecimento, exercício físico, e a gente vai ver que, né, os efeitos de todos esses três pilares aí são bem parecidos, principalmente quando a gente fala de exercícios, né, de respostas dos exercícios, né? Então, das questões agudas relacionadas ao exercício físico. É um artigo bem recente, publicado esse ano na Frontiers, então tem um fator de impacto bem bom essa pesquisa aí. Beleza? Bom, a introdução eu dei uma enxugada, eu não coloquei tanta coisa, até para não ficar tão redundante, porque, né, nas últimas apresentações a gente vem conversando bastante sobre doenças crônicas, sobre o envelhecimento da população, né? Então, se fosse para a gente trazer dados epidemiológicos sobre isso, ia ficar bem maçante e bem redundante mesmo, né? Então, mas eu trouxe a revisão de algumas coisas que vão ser importantes aí para o entendimento do artigo, né, durante toda a apresentação aí. Né? Então, as doenças crônicas não transmissíveis, né, elas são, né, como um conjunto, né, uma das principais causas de mortes do mundo. Né? Basta a gente pegar aquela famosa tabela que a gente sempre fala, né, e a gente vai ver que entre o top 10 aqui, boa parte das causas de morte estão diretamente relacionadas ou correlatamente relacionadas a doenças crônicas, né? Então, mortes por fatores cardiovasculares, doenças respiratórias, com certeza tem muita morte por conta de DPOC aqui, com certeza tem muita morte por insuficiência cardíaca lá na doença cardíaca, tem muita morte por insuficiência renal crônica aqui nas mortes por doença renal, né? Então, de modo geral, aí as doenças crônicas elas influenciam diretamente, né, no número de mortes, né, sendo uma das principais causas de mortes do mundo. Né? E o manejo de um paciente com doenças crônicas, ele vem se alterando ao longo dos anos aí, né, onde hoje em dia a gente tem uma atuação voltada muito para uma estratégia multiprofissional. Né? Antes era muito centrado na figura do médico, hoje em dia tem a figura do médico, mas também tem, né, diversos outros profissionais atuando, né, entre eles o profissional da educação física, né, que através do exercício físico vai estar auxiliando, vai estar trazendo benefícios, vai estar ajudando, né, positivamente aí tanto na prevenção quanto no tratamento de doenças crônicas não transmissíveis e também, né, de todos os fatores negativos relacionados ao envelhecimento. Né? E aí que a gente entra naquela pergunta lá se exercício é remédio, né? Exercise is medicine. Então, realmente o exercício ele pode estar auxiliando os indivíduos com um determinado tipo de doença, como se fosse um remédio, né, atuando no tratamento dessa doença, né? Então a resposta é que sim, né? E hoje a gente vai entender um pouquinho mais o porquê e como isso realmente acontece. Né? Então, né, basicamente, né, de modo geral, mais para frente a gente vai esmiuçar um pouquinho mais isso, mas de modo geral, né, o exercício físico ele vai promover uma série de respostas, né, ou seja, uma série de modificações agudas, né, imediatamente após uma sessão de exercício físico, e também uma série de ajustes fisiológicos, né, que são as alterações que acontecem ao longo de um período um pouco mais prolongado, de um período um pouco mais longitudinal, né, ao estresse promovido pelo exercício físico, né? Então, tanto essas respostas quanto esses ajustes, né, vão estar sendo extremamente positivos para o tratamento, para a prevenção aí de diversas patologias, de diversas questões, tá?
né? E o exercício físico, né, principalmente nesse trabalho, a gente vai ter que pensar ele de duas maneiras, né? Ele como uma coisa pontual, como uma atividade isolada, um estresse físico que eu coloquei ali, e também como um processo de treinamento físico, né, que seria uma questão um pouco mais sistematizada, um pouco mais longitudinal, com uma duração mais significativa, né, mais longa. Né? Então, o estresse físico, né, como eu comentei no slide anterior ali, ele vai estar gerando e ativando aí uma série de respostas dos sistemas fisiológicos, né? Então, lá, por exemplo, o indivíduo que vai tirar as compras do carro, 50 sacolas de mercado e trazer para o apartamento, né? 3, 4 andares. Né? Obviamente, né, ele vai ter uma série de modificações fisiológicas para que ele consiga realizar essa tarefa. Né? Então, ele vai ter toda uma ativação neural da musculatura para um maior recrutamento de fibra, ele vai ter um aumento da pressão arterial, um aumento da frequência cardíaca, um aumento da atividade do sistema simpático, uma diminuição da atividade do sistema parasimpático, entre outras questões, né, que acontecem de modo mais agudo, de modo mais imediato, né, para a gente definir. Né? E já um processo de treinamento físico, que é aquela coisa mais longitudinal, mais duradoura, ela vai promover ajustes que atenuam o estresse. Né? Então, vamos entender um pouquinho melhor isso aqui. Né? Para a gente entender um pouco mais isso, dá para a gente pensar lá no caso da nossa paciente do ambulatório lá de DPOC, né, que melhorou significativamente, né, significativamente não, mas numa grande proporção a força de membros inferiores lá no teste no RM, né, no leg press. Né? Então, todo o processo de treinamento, ele gerou uma série de ajustes, né? Então, hipertrofia, sem dúvida nenhuma, melhor recrutamento de fibra, melhora da força, consequentemente, né? E tudo isso fez com que ela se tornasse mais preparada para o estresse que ela está recebendo durante o treinamento físico. Né? Então, quando você treina para uma determinada coisa, quanto mais você treina, mais preparado você se torna para suportar o estresse causado pelo treinamento. É basicamente essa a ideia. Né? Então, quanto mais você treina, quanto melhor é esse programa de exercício, esse programa de treinamento, né, maior será a sua capacidade de trabalho físico e, consequentemente, maior será a prevenção contra doenças crônicas não transmissíveis e também melhor o efeito contra os efeitos negativos relacionados ao processo de envelhecimento. Né? E os autores, eles trazem ali na pesquisa, até eu tirei o print do artigo, que é uma coisa bem interessante, né? Uma frase bem interessante que eu achei. Né? Então, basicamente, né? Assim, as adaptações fisiológicas, né? Os ajustes fisiológicos ao exercício são mecanismos latentes através dos quais o exercício age como um remédio ou como um fim terapêutico e reduz o risco de doenças crônicas. Então, através dessas adaptações, ou melhor, através desses ajustes fisiológicos, que o indivíduo vai se beneficiar do exercício físico e vai ter uma melhor resposta a um tratamento de determinada doença, ou não vai chegar nem a ter essa doença por conta de estar mais preparado fisicamente. Né? Mas isso acaba sendo bem geral, né? Então, fazer exercício é legal, é bom, vamos treinar a galera aí. Não é bem por aí, né? Tem uma série de explicações, uma série de mecanismos que justificam essa afirmação mais geral. Né? Então, qual seria a hipótese abrangente que justifica essa prevenção? Então, de que forma objetiva que o exercício físico vai fazer com que o indivíduo que está fazendo um tratamento para hipertensão tenha melhores respostas quando comparado com o indivíduo que não está fazendo exercício. É basicamente nesse sentido aí que a gente vai conversar um pouco e nesse sentido que os autores trazem, né, de forma mais detalhada no decorrer do artigo que eu estou apresentando hoje aí. Então, o exercício físico ele vai promover respostas fisiológicas agudas que imitam
mudanças observadas com o envelhecimento. Então, calma. Né? Então, a gente vai falar principalmente, e os autores trazem principalmente, sobre respostas agudas, né? Então, questões agudas relacionadas ao exercício. Né? Depois, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os ajustes crônicos, né? Que seria aquela questão mais longitudinal, mais crônica. Né? Então, basicamente, o exercício físico ele é um mimético do envelhecimento, é um simulador do processo de envelhecimento, quando a gente olha para ele de uma forma aguda. Né? Ele vai promover respostas fisiológicas bastante semelhantes às respostas e aos resultados do processo de envelhecimento. Né? Então, basicamente nisso que o exercise is medicine, né? O exercício como um remédio, se pauta, né? Na utilização do exercício físico, não, né, como um simulador do processo de envelhecimento, mas também, mas principalmente como o principal combatente, né, desse processo de envelhecimento e desse processo de tratamento ou prevenção de determinada patologia, de determinada doença. Né, basicamente, né, o artigo ele traz essas 6 subdivisões e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Né? Então, os efeitos do exercício agudo e também os efeitos do envelhecimento sobre questões relacionadas ao cérebro, sobre o sistema cardiovascular, sobre o sistema neuroendócrino, sobre o sistema de resposta contra a inflamação, né? Então, o sistema imunológico, sobre o metabolismo e também, né, o que a gente está acostumado a tá falando um pouco mais, obviamente, por conta da nossa área, né, o sistema músculo-esquelético. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas divisões aí, sobre né, essa relação entre exercício agudo e processo de envelhecimento. Então, falando um pouquinho mais lá sobre começando falando sobre o cérebro. Né? Então, o que o processo de envelhecimento ele vai fazer? Basicamente, o processo de envelhecimento ele vai promover reduções naturais de elementos relacionados à função cognitiva. Né? Então, basicamente, o indivíduo ele vai ter perda de memória, ele vai ter um raciocínio mais lentificado, a capacidade de tomar decisão mais lentificada. Né? Então, basicamente, né, o processo de envelhecimento ele vai fazer com que quanto mais velho o indivíduo fique, mais reduções né, ele tenha em toda essa capacidade cognitiva, essa capacidade relacionada à função cognitiva. Né? Isso se justifica principalmente por conta de questões relacionadas à inflamação, né, causadas pelo processo de envelhecimento, né, que vão causar dano microvascular, né, então danos no tecido endotelial, lá que compõe os vasos sanguíneos que irrigam o cérebro e né, todo o encéfalo, e também vão ter alguns danos relacionados à integridade da barreira hematoencefálica. Né? Então, essa barreira que protege o encéfalo, né? E, sobretudo, o cérebro. Né? Então, essa barreira, esse sistema de defesa, ele vai ser comprometido, vai ser afetado pelo processo de envelhecimento, naturalmente. Né? E o que o exercício físico de forma aguda faz? Né? O exercício físico ele vai promover estresse na função cerebral. Né? Então, ele vai promover também uma série de estresses, uma série de questões relacionadas à barreira hematoencefálica também. Né? Então, os efeitos do exercício são bem parecidos com os efeitos agudos do exercício são bem parecidos com os efeitos crônicos, né, relacionados ao processo de envelhecimento. Né? Obviamente, esse exercício aqui, de modo geral, né, mas ele tem a questão da intensidade dependente, né? Então, exercício numa intensidade moderada, uma intensidade leve vai gerar determinados tipos de estresse, determinados tipos de agressão, enquanto o exercício mais intenso vai gerar esses determinados tipos de estresse de uma forma um pouco mais intensa ou de uma forma um pouco mais presente, né? Dá para a gente pensar dessa forma. Né? E também a agressão, né? Toda essa questão relacionada
esse estresse cerebral e na barreira hematocefálica relacionada ao exercício, ele acontece principalmente por conta de questões relacionadas à vasodilatação, né, que ocorre principalmente por ação da serotonina durante e após, imediatamente, a realização de uma sessão de exercícios físicos, né, e também por conta de alterações nos padrões de fluxo sanguíneo cerebral, né, durante e após a realização de exercícios físicos. Falando um pouco sobre o sistema cardiovascular, né, então o processo de envelhecimento, ele, né, acho que a gente já está cansado de falar, mas de forma geral, o processo de envelhecimento ele vai causar um aumento da pressão arterial e um enrijecimento dos vasos, né? Então, isso por conta de uma disfunção endotelial, por conta de uma disfunção que vai acarretar, né, num processo de disfunção vascular, né? Essa circulação sanguínea vai ser prejudicada, um aumento da pós-carga, né? Então, se o vaso ele não se molda, se ele não dilata como necessário, não se comprime como necessário, não se constringe como o quanto seria necessário, né, essa pós-carga ela acaba sendo aumentada, ou seja, essa dificuldade do sangue sair do coração ela acaba sendo aumentada, né, gerando todo um processo de remodelamento hipertrófico, principalmente do ventrículo esquerdo. Né, obviamente, isso tudo ocorrendo de forma patológica, né, de forma não saudável, né, de uma forma que vai prejudicar o funcionamento do sistema cardiovascular. Né? E o exercício físico de forma aguda, o que ele faz? Ele vai promover também o aumento da pressão arterial, né? Então, o processo de envelhecimento naturalmente faz com que o indivíduo tenha uma pressão arterial elevada. O exercício físico aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o enrijecimento arterial de determinados vasos, de determinadas artérias. Promove uma remodelação ventricular e também vai promover, aqui pensando de uma maneira um pouco mais crônica, vai promover hipertrofia também. Né? Então, como eu comentei lá na questão do cérebro, aqui na questão do sistema cardiovascular, mesma coisa, né? As respostas ao exercício físico, elas acabam sendo muito parecidas aos efeitos do processo de envelhecimento, né? Visto que a pressão aumenta no envelhecimento, a pressão aumenta no exercício físico e assim por diante. Em relação ao sistema neuroendócrino, né, o processo de envelhecimento ele vai causar, né, um aumento, sobretudo nos níveis de cortisol séricos, né, então o cortisol circulante ele vai estar aumentado, né, conforme o indivíduo vai envelhecendo, né, além de uma série de desregulações autonômicas, né? Então, o sistema nervoso autônomo ele acaba sendo afetado também negativamente por esse processo de envelhecimento, né? E principalmente sobre essa questão da desregulação autonômica, então acontece principalmente um aumento da atividade excitatória, né, que seria da atividade simpática, e uma diminuição da atividade parasimpática, né? É o que faz juntamente com esse desequilíbrio de cortisol, com que o risco, né, isso faz com que você tenha o risco aumentado de doenças cardiometabólicas, né, doenças cardíacas, doenças renais, entre outras, né, e o exercício físico de forma aguda, ele vai promover também o aumento dos níveis de cortisol, né? Então, quando você faz uma sessão de exercício físico, é natural que o teu cortisol ele aumente, né? Porque o teu metabolismo, o teu organismo, ele vai reconhecer isso como um estresse, né? Então, o nível de cortisol acaba aumentando naturalmente com uma realização de uma sessão de exercícios físicos, né? Muito intrigante aí que isso seja bastante parecido com o processo, com os aumentos relacionados ao processo de envelhecimento. Né? E também o exercício ele vai, né, obviamente, por conta dele envolver movimento, por conta dele envolver uma contração muscular, enfim, uma série de outras questões relacionadas, né, à prática do exercício físico, né, vai acontecer um aumento da atividade simpática sobre a atividade vagal. Né? Então, o sistema nervoso simpático vai estar dominante em relação ao sistema nervoso vagal ou parasimpático,
durante e até algumas horas após a realização de uma sessão de exercícios físicos, né? Então, tem uma modificação autonômica no exercício e tem uma modificação autonômica no processo de envelhecimento, assim como a questão dos níveis de cortisol. Em relação à questão da inflamação, né, o envelhecimento por si só, né, assim como a obesidade, né, acaba promovendo uma inflamação sistêmica crônica, né, então, naturalmente, os marcadores inflamatórios, eles vão estar aumentados, né, em indivíduos mais velhos, e também a produção de espécies reativas de oxigênio vai aumentar com o processo de envelhecimento, né, gerando um maior risco de doença neurodegenerativa, aumento do risco de doenças cardiovasculares, doenças renais, cânceres e demais questões negativas aí relacionadas a todo esse contexto, né? E o exercício físico, né, ele também acaba, né, dependendo, obviamente, da intensidade, dependendo do tipo de exercício, do método que você vai estar utilizando, ele vai aumentar ações pró-inflamatórias de citocinas, como, por exemplo, a interleucina 6. Né? Então, a interleucina 6 ela vai estar atuando em uma inflamação sistêmica crônica, vai estar atuando, mas, ao mesmo tempo, ela vai estar atuando pós-exercício agudo para mediar a via mTOR, por exemplo, para sinalizar a via mTOR, que é uma das principais vias relacionadas à hipertrofia e via de recuperação muscular, né? Então, essa resposta ela acaba sendo bastante parecida, né? Esse aumento ele acaba sendo bastante parecido quando a gente compara com o processo de envelhecimento. Em relação ao metabolismo, né, o envelhecimento ele vai comprometer, de certa forma, as vias de produção energética e também a função mitocondrial, né, que acabam sendo coisas que acabam andando bastante juntas, né? Então, o indivíduo ele vai ter um aumento de glicemia, né? Então, a concentração de glicose na corrente sanguínea ela vai estar aumentada com esse processo de envelhecimento. Quanto mais velho o indivíduo fica, claro que são vários fatores envolvidos, mas a resistência à insulina ela tende a aumentar também, né, fazendo com que essa glicemia aumente, acompanhando essa situação. Né, o metabolismo oxidativo ele vai ser prejudicado por conta dessa função mitocondrial, por conta da membrana que envolve a mitocôndria ser agredida pelo processo de envelhecimento. Isso principalmente por conta das questões inflamatórias relacionadas ao envelhecimento. Né? Então, se não tem se a nossa usina produtora de energia, né, que uma das principais são as mitocôndrias, não estão funcionando direito, então toda a nossa produção energética ela acaba sendo comprometida de uma certa forma. Né? E tudo isso, né, acaba aumentando o risco de diabetes do tipo 2, risco de obesidade, sarcopenia, etc. E o exercício físico, o que o exercício físico faz? Ele aumenta a circulação de ácidos graxos, né, principalmente por conta de lipólise, né, que vai estar atuando, que vai, né, e se você pensar que um aumento da circulação de ácidos graxos, ele também acaba sendo presente, acaba sendo observado no processo de envelhecimento, né? Então, tanto no envelhecimento quanto durante e após a realização de um exercício físico. Aumento da glicemia via gliconeogênese hepática, né? Então, durante o exercício, tende a ter um aumento da glicemia por conta, né, dessa obtenção via gliconeogênese hepática, né? Claro que isso aqui é muito relativo ao tipo de exercício que vai estar sendo realizado e também a intensidade e tudo mais, né? Mas, de certa forma, né, acabam sendo efeitos e respostas bastante parecidas às promovidas pelo processo de envelhecimento. Né? E em relação ao sistema músculo-esquelético, que é o que a gente acaba comentando mais frequentemente, né? É o processo de envelhecimento, né? Eu acho que o Rodrigo, que está trabalhando com sarcopenia, né? Acho que pode falar muito melhor do que eu, né, sobre isso, né? Mas, né, que esse processo de envelhecimento, naturalmente, ele vai influenciar
né, vai fazer com que o indivíduo tenha uma perda progressiva de massa muscular, uma perda progressiva de densidade mineral óssea, né? Então, não é o envelhecimento por si só, mas são várias questões relacionadas a esse processo que vão fazer com que o indivíduo tenha menos massa muscular e, consequentemente, tenha menos força, menos funcionalidade, né? E durante o exercício físico, né, durante e após uma sessão aguda ali, a questão da reabsorção óssea ela é interrompida, acaba tendo uma supressão da síntese de proteína muscular e um aumento da degradação, né? Então, dano muscular, né, acaba acontecendo. Redução de força, né? Se você faz uma série lá de levantamento terra, né, imediatamente após ou no dia seguinte, se você for realizar uma nova série na mesma proporção, na mesma intensidade, você vai ter uma redução de força, né? Porque isso tudo precisa estar bastante pautado e bastante precisa estar devidamente programado dentro de uma periodização, né, para que você tenha os benefícios, mas imediatamente após ou, né, de forma aguda, de modo geral, você acaba tendo uma redução de força, você acaba tendo um aumento da questão do processo inflamatório, como eu comentei anteriormente, né, visando minimizar ou corrigir os danos causados por conta os danos musculares causados pela sessão, etc., né? Então, pelo que a gente viu, né, então, vamos parar de fazer exercício, porque se o exercício físico, né, tanto no sistema muscular, no cérebro, no sistema neuroendócrino, etc., ele vai estar agindo da mesma forma que o processo de envelhecimento, então, basicamente, a gente está fazendo com que o indivíduo morra mais cedo, né? Só que não é bem assim, né? Então, pare de fazer exercício imediatamente, né, por ter visto isso. Não é bem assim. E a gente vai tá entendendo um pouquinho mais o porquê que não é bem assim. Então, basicamente aqui ele traz um resumo né, de todos os efeitos negativos relacionados ao processo de envelhecimento e também relacionados os efeitos agudos do exercício ali, né? Tanto ali no cérebro, no sistema cardiovascular, sistema neuroendócrino, inflamação, sistema metabólico e no sistema músculo-esquelético, né? E se for para a gente comparar todos aqui, eles caminham no mesmo sentido. As flechinhas elas estão todas no mesmo sentido. Quando a gente compara processo de envelhecimento e efeitos de exercício agudo, né? Então, assim, olhando a grosso modo, realmente dá para a gente pensar dessa forma, né? Pode fazer exercícios físicos imediatamente, né? Só que a gente tem que olhar o exercício não somente como uma prática, como uma questão aguda, mas também como né, principalmente de uma forma crônica, de uma forma sistematizada a longo prazo. Então, aqui nesse gráfico, ele explica muito bem isso, né? Ele traz aqui, né, nesse eixo vai estar representado, né, a proporção, como se fosse a proporção da disfunção relacionada ao envelhecimento ou relacionada à doença crônica relacionada à idade, e aqui o tempo de vida, né, como se fosse o passar dos anos de vida do indivíduo aqui, da esquerda para a direita. Então, aqui no A, a gente tem a representação do que seria um efeito agudo do exercício, né? Então, um indivíduo que nunca realizou exercício físico antes, né, ele vai realizar um treino intenso, digamos assim, e esse treinamento, essa sessão de exercício físico, ela vai promover um aumento, né, dessa disfunção, né? Então, ela vai gerar uma série de respostas que se assemelham ao processo de envelhecimento, né? Então, aumento do cortisol, aumento do sistema nervoso simpático, diminuição do sistema nervoso parasimpático, entre os outros que a gente acabou comentando anteriormente, né, nos slides ali, né? Então, de forma aguda, o exercício físico ele vai fazer com que aumente essa disfunção, aumente essas respostas negativas parecidas com as respostas do envelhecimento, para a gente dizer dessa forma, né? E aqui no B, na flechinha B, se for para a gente observar, a gente consegue ver que começa a ter uma separação, né? Então, e dá para a gente ver aqui que o indivíduo ele não fez só a sessão
essa primeira sessão aqui. Ele fez uma sessão, descansou, fez outra, descansou, fez outra, né? E, consequentemente, esses efeitos relacionados, esses efeitos agudos que se relacionam com o processo de envelhecimento, a proporção deles foi diminuindo. Né? Isso porque o indivíduo ele realizou tanto estímulos adequados, quanto ele deu tempo de descanso adequado, ele realizou alimentação da forma correta, visando a recuperação, ele respeitou o processo ali, o princípio da sobrecarga, entre outros processos, outros princípios do treinamento físico, né, fazendo com que ao longo do tempo ele fosse diminuindo esses efeitos negativos, né, e fazendo com que se iniciasse essa separação aqui, né, então fazendo com que depois de um certo tempo ele começasse a desfrutar, né, dos ajustes relacionados à prática regular de exercício físico, né, então esse indivíduo ao longo de todo esse processo de envelhecimento, ele vai fazendo, né, esse indivíduo treinado, esse indivíduo devidamente treinado, né, ele vai ter uma atenuação dos riscos de doença crônica, né? Então, se for para a gente comparar, né, imaginando aqui um indivíduo que realizou todas essas sessões de exercício de forma sistematizada ao longo de toda a vida, né? Isso fica bem visível quando a gente compara com um indivíduo que não realizou exercício físico, né? Ele vai estar muito mais exposto, vai estar muito mais suscetível ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis relacionadas à idade, né? E também de todos os processos negativos relacionados ao processo de envelhecimento, né? Então, fazer exercício sistematicamente, de forma contínua, ao longo de toda a vida, respeitando todos os princípios do treinamento, vai ser bom, vai estar atuando de forma positiva contra os efeitos negativos relacionados a doenças crônicas relacionadas à idade e também aos efeitos negativos relacionados ao processo de envelhecimento em si, né? Então, fazer exercício é bom, né? A longo prazo, a curto prazo também, mas a longo prazo muito melhor ainda. Né? Mas aí, se exercício é remédio, né? Então, qual que seria a dose certa? Né? Então, algumas pesquisas elas indicam que quanto maior o estresse, ou seja, quanto maior a intensidade do exercício físico, maior será a proteção contra doenças crônicas e os malefícios do envelhecimento. Mas será que é isso mesmo? Então, realmente, maiores doses provocam melhores respostas. Né? Porém, né, tem que pensar muito no que eu comentei aqui anteriormente. Tem que pensar tanto em dar um estímulo adequado, né, um estímulo intenso adequado, né, mas também tem que promover uma recuperação adequada. Né, e alguns autores eles vêm se questionando, né, se o exercício de menor intensidade, como por exemplo uma caminhada, ele também promoveria esses mesmos benefícios, né, preventivos contra o envelhecimento e contra o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis. Né, e essa resposta ela não está consolidada, mas de modo geral, né, para compensar essa intensidade menor, né, sugere-se que seja adotada uma maior duração e uma maior frequência, né? Então, ao invés do indivíduo realizar lá 3 estímulos por semana de alta intensidade ou de uma intensidade um pouco mais elevada, né? Se pensar que ele vai caminhar, né, vai fazer um exercício de uma intensidade baixa, né, talvez seja interessante aumentar essa frequência e essa duração de cada um dos estímulos, de cada uma das sessões de treinamento. E aí que vem as perspectivas e também as limitações relacionadas a todo esse contexto, né? Então, exercício é bom, exercício vai atuar a longo prazo como prevenção do processo de envelhecimento, vai atuar como remédio para doenças crônicas não transmissíveis, mas ainda não está claro, né, se algum tipo específico de exercício físico, né, se o exercício aeróbio, ou exercício resistido, ou exercício intervalado de alta intensidade, ou exercício que não seja cíclico, de moderada intensidade, enfim,
não se sabe se, ainda não se sabe, né, se existe alguma sobreposição, se existe algum exercício, algum método que seja melhor nesse sentido. Né? O que se observa é o que eu comentei anteriormente, né, em relação a intensidades maiores gerarem maiores estresse, e isso combinado a um processo de recuperação otimizado, gera respostas otimizadas quando comparado com um exercício de menor intensidade. Né, e justamente o que eu comentei anteriormente, né, especula-se que não existe essa melhor opção, né, então isso se justifica principalmente porque tanto o exercício aeróbio, né, o exercício aeróbio quanto o exercício resistido, eles geram respostas e ajustes fisiológicos satisfatórios. É claro que cada um da sua maneira, cada um nas suas proporções, mas tanto correr quanto agachar, por exemplo, vão gerar uma série de ajustes fisiológicos que vão ser positivos dentro de todo esse contexto. Né, talvez, né, extrapolando, talvez seja interessante estar mesclando isso, né, não fazer somente um método, somente um tipo de exercício, mas sim combinar várias coisas, né. E o acentuamento dos efeitos negativos do envelhecimento, né, ele vai fazer com que exista uma necessidade de maiores estímulos de exercício, né, então, isso, né, obviamente, se o indivíduo nunca treinou, se o indivíduo nunca praticou exercício de forma sistematizada, lá quando ele chega nos 80 anos, com diabetes, hipertensão, hérnia de disco, e outras questões aí, vai ser muito mais complicado, vai demandar um tempo muito maior, vai ser, né, quem vai programar o treinamento dele vai ter uma tarefa muito mais complexa do que se fosse para a gente comparar com um indivíduo que pratica exercício de forma frequente, né, de forma sistematizada, ao longo de toda a vida. É basicamente essa a ideia. Né, então, basicamente o que eu comentei antes, né, então que os benefícios do exercício eles são obtidos de modo otimizado quando os estímulos são realizados durante toda a vida. Né. Então, o indivíduo que treina a vida inteira, ele vai ter os benefícios muito mais otimizados, né, quando comparado ao indivíduo que nunca realizou exercício e quer iniciar quando completa 60 anos e descobre uma série de doenças crônicas, né, por exemplo. Não basta realizar exercícios físicos somente a idosos, visando prevenção de doenças crônicas relacionadas ao envelhecimento. É um processo que deve ser iniciado, né, desde quando o indivíduo é criança, né, desde da fase da infância, né, ao longo de todo o processo, né, de desenvolvimento, o processo de envelhecimento. Né? Então, quando iniciar o exercício com o objetivo de prevenir doenças crônicas? Está aqui a resposta, né? As soon as possible. Então, quanto antes, melhor, né, em outras palavras. Né? E quais que seriam as direções futuras? Né? Então, basicamente, os autores eles trazem que, sem dúvida nenhuma, o emprego de novas tecnologias serão muito válidas, né, para entender de uma forma um pouco mais esmiuçada, né, de que forma que o exercício físico ele vai atuar preventivamente e diretamente no tratamento de determinadas doenças crônicas ou, né, diretamente ao processo de envelhecimento, né, de forma mais microfisiológica, de forma mais esmiuçada. Né? Então, a avaliação de determinados biomarcadores, utilização de novas tecnologias, sem dúvida nenhuma, vai ser bastante positivo aí nesse contexto. Né? Uma maior exploração de diferentes intensidades e métodos nesse contexto. Né? Então, aquilo que eu comentei, de repente, estudasse o exercício intenso com uma frequência menor, ele vai gerar ajustes e respostas melhores do que se o indivíduo fizer exercício numa intensidade baixa todos os dias, de forma mais frequente. Né? Então, essa comparação, ela, sem dúvida nenhuma, alguma hora ela vai acabar acontecendo e deve acontecer, né, para a gente ter um entendimento maior de todo esse contexto aí.
né, e também, né, sem dúvida nenhuma, né, em relação à compreensão do peso das características individuais, né, então, o peso da individualidade biológica, né, então, se o Bruno realizar um determinado exercício, uma determinada porcentagem de trabalho máximo, ele vai ter respostas X. Se o João realizar a mesma coisa com o mesmo percentual, ele vai ter uma resposta Y, né? Então, acaba, né, de forma geral, a resposta é bastante parecida, mas por conta de algumas particularidades, de algumas questões relacionadas à individualidade biológica, né, isso faz com que as respostas elas acabem sendo diferentes de indivíduo para indivíduo. Né? E basicamente aí como conclusão, né, os autores trazem que, né, o exercício é um grande estímulo estressor, né, e esse estresse, né, ele vai promover respostas agudas, né, então tanto de forma aguda quanto de forma crônica, né, vai gerar ajustes nesse indivíduo, né, e aí que está, né, a importância da continuidade, né, então, se o indivíduo realizar uma sessão esporádica, ele vai ter alguns benefícios, sem dúvida nenhuma, né, mas esses benefícios eles vão ser muito mais otimizados se ele realizar um programa de treinamento mais a longo prazo, né, pensando longitudinalmente aí, né, onde estímulos repetidos, né, eles vão fazer com que o organismo do indivíduo esteja preparado contra o estresse promovido pelo envelhecimento e contra, né, todas essas questões estressoras relacionadas ao contexto das doenças crônicas, né? Então, é basicamente essa a ideia. Beleza? Acho que é isso. Não sei se tiverem pergunta aí, vão lançando. Muito bem, muito bem. Vamos parar aqui a gravação.